Olá, colegas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o e-book Estimulação Cognitiva do Raciocínio Lógico. Como é que a gente pode estar aplicando na prática, tanto na clínica quanto na escola, este material aqui que a gente pode estar também aplicando aí desde crianças a partir de 7, 8 anos de idade, passando por adolescentes, adultos e idosos. Vamos lá então? Aqui estou mostrando ele então aqui direto na tela do computador. Essa aqui é a capa do e-book Raciocínio Lógico. Ele apresenta mais de 140 desafios dentro deste material que está muito incrível. Tem diversos níveis de atividades, desde atividades mais fáceis e atividades mais difíceis. Então, iniciando aqui o nosso e-book, só para nós contextualizar aí para a gente estar entendendo aí como é que uma pequena parte teórica para a gente poder estar aplicando as atividades de forma mais assertiva, né? Vamos rapidamente passando aqui por essa parte teórica, então. Qual é a ideia do raciocínio lógico e do raciocínio abstrato? A ideia é que nós precisamos pensar além do óbvio, separando as peças do todo e buscando a solução. Então, o que é a ideia? É buscar, tentar entender, perceber a parte do todo, é perceber quais as relações que acontecem entre um objeto, entre um símbolo, entre um desenho e outro, tá certo? Então, essa é a essência do raciocínio abstrato, que é uma habilidade fundamental para a inteligência. Então, notem aí que a gente já pode estar aplicando aí em crianças aí, adultos, idosos, que apresentam essa parte, uma certa dificuldade de deficiência intelectual. Então, a gente pode estar aplicando também este e-book aqui. O que seria o raciocínio lógico, então, de forma bem prática? É o poder de pensar logicamente, de resolver problemas e encontrar soluções verdadeiras. Então, a ideia do raciocínio lógico é resolver problema, resolucionar alguma questão que esteja ali ao nosso alcance, ali que a gente precisa resolver. Então, é sempre observar, pensar sobre as relações de inversão de figuras, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, relações de proporções, de soma. A gente tem que estar sempre fazendo essas relações para ver que modificações ocorrem entre uma figura e outra para resolver um determinado problema que vem a seguir. A ideia, então, de abstração é a capacidade de isolar características e criar categorias, como separar a cor amarela de frutas, de diferentes frutas. Então, por exemplo, nós temos diferentes frutas ali. Então, como é que a gente pode pensar? Se todas as frutas elas são amarelas, elas são diferentes, mas elas estão compartilhando uma característica em comum, que é a cor amarela. Então, essa é a parte do todo, é isolar uma característica do todo, daquele conjunto, por exemplo. Elas são diferentes, mas o que elas estão apresentando ali de padrão em comum? Então, esta é a ideia da abstração, é tentar entender ali o que as imagens, o que os desenhos, símbolos, como é que eles estão se relacionando naquele conjunto. Então, qual é a ideia deste recurso do e-book Raciocínio Lógico? Eu criei um recurso com 50 páginas com múltiplos desafios para estimular o raciocínio lógico em crianças e adolescentes e também em adultos e idosos, com atividades algumas fáceis e outras com um nível de desafio um pouco maior. Então, ele tem 50 páginas e tem mais de 140 desafios. Por quê? Porque em cada página, normalmente ali tem 2 atividades, 3 atividades, então totalizando 140 desafios. 140 atividades para a gente resolução de problemas. Essa que é a ideia na prática do raciocínio lógico. Quais os benefícios deste recurso, então? Os principais benefícios ali são estímulo do raciocínio, estimular a abstração, conforme eu já mencionei anteriormente, e principalmente estimular a resolução de problemas, que é a capacidade de resolver problemas diante de uma situação que está se apresentando ali, só que ela vai apresentando características para a gente tentar encontrar
a partir da parte ali, padrões ali que podem levar à resolução desse problema. Então essa é a ideia, estimular essa capacidade de resolver problemas. Então, vou trazer aqui alguns exemplos de uso deste material, como é que eles funcionam na prática. Vamos para a prática agora. Então, veja bem aqui essa ideia aqui, ó. Vou ler para você. Veja na primeira linha a relação entre as figuras. Então, nessa primeira linha aqui, a primeira seta está voltada para a direita e a outra seta está voltada para a esquerda. A primeira seta tem um fundo também na cor roxa, em forma de círculo, que é isso aqui, ó. A segunda seta tem um fundo na cor roxa, em forma de quadrado. Então, aqui, ó, tem um fundo quadrado. Então, qual é a relação que preenche a lacuna com o ponto de interrogação? Que é essa relação aqui, ó, onde tem o ponto de interrogação. Então, é a letra C. Por quê? Pois, seguindo a analogia, a resposta certa é uma mão voltada para a esquerda com fundo vermelho em forma de quadrado. Por quê? Porque olha a relação de padrão aqui, ó. Nós temos uma seta voltada para a direita e um fundo roxo. Depois ela se modifica, ela está voltada para a esquerda e um fundo quadrado roxo. Qual é a relação de baixo? É uma mão voltada para a direita, apontando para a direita, e um fundo redondo vermelho. Qual é a relação na interrogação? Seria a mesma ideia desse padrão da primeira linha. É buscar uma mão voltada para a esquerda e que tenha um fundo quadrado em vermelho, conforme essa relação aqui que se alterou nessa primeira linha. Então, por isso que é a letra C. Então, notem que é bem interessante, claro, essa atividade ela está mais lá pelo meio do e-book, porque ela começa a ficar um pouco mais difícil. Tem as mais fáceis, mas só para exemplificar o nível de atividade que a gente pode estar desenvolvendo com o nosso paciente, com o nosso aluno. Exemplo número 2, bem interessante também. Veja na primeira linha a relação entre as figuras. Observe que é uma figura em forma de T. Então, aqui, ó, em forma de T, por quadrados com formas geométricas em cores diferentes. A relação entre as figuras da primeira linha é de inversão de posição vertical, ou seja, uma figura está virada para cima e a figura ao lado está virada para baixo. Então, nós seguindo este raciocínio, qual figura que se relaciona com a figura em L na segunda linha, nessa daqui, ó? Então, qual seria? A letra B, pois é só virar a figura para baixo e está resolvida a questão. Então, qual é a ideia aqui, ó? Nós temos esta relação na primeira linha. A gente observa aqui, ó, que esse T aqui ele está invertido, é só rebater verticalmente. Então, e aí vocês vão ver ali, ó, que esse quadrado amarelo com um círculo vermelho que está lá em cima, ele vai estar aqui embaixo, na posição ao lado. Ele foi para baixo, porque ele foi rebatido verticalmente. Então, notem aqui que o quadrado azul e um outro quadrado menor vermelho, ele foi lá para cima. Então, é o T virado, posicionado verticalmente. Ele foi rotacionado. Então, pensando nessa ideia, qual é a relação que ficaria nessa figura em L aqui embaixo aqui, ó? Qual que preenche aqui o ponto de interrogação? Seria a letra B. Por quê? Porque é só nós invertemos aqui, ó. Por quê? Porque onde está o quadrado azul, ele vai lá para cima. Onde está esse quadrado vermelho com triângulo azul, ele vai lá para baixo. Então, é uma posição de inversão vertical. Então a gente só observa o padrão, pega a primeira linha ali e observa o que está ocorrendo ali de alteração. É pensar a parte do todo. Então nós pensamos nas partes, vamos observar as partes, o que alterou, o que mudou espacialmente nessa ideia aqui dessa atividade. E aí, buscando essa relação da primeira linha, a gente vai tentar resolver o problema da segunda linha. Então essa é a verdadeira
essência do raciocínio lógico também, é buscar a resolução de problemas e buscando trabalhar os elementos que a gente tem à nossa disposição e que possa desvendar esse enigma, né? Que é desvendar esse problema que está ali, que a gente precisa resolver. Então, como eu lhe falei ali, tem atividades mais fáceis. O e-book começa com atividades bem mais fáceis aqui. Então, buscando uma ideia de proporção. Então, qual é o modelo aqui? Nós pinte de acordo com o modelo. Então, inicialmente, o e-book sempre inicia ali com atividades mais fáceis. Então, é buscar essa relação aqui, essa relação da esquerda e pintar esses círculos da direita aqui, conforme essa relação que se apresenta de proporção e cor. Então, aqui é uma resolução de problema buscando proporções e cores. Então, aqui no ápice desse triângulo, nós temos um círculozinho aqui, um símbolo azul menor. Então, ele iria aqui, nesses círculos aqui, pintando de azul, o azul aqui no círculo menor. O amarelo vem em segundo lugar. O roxo vem em terceiro, o quarto lugar vem o verde aqui e o maior, a barra maior é a vermelha. Então, naturalmente aqui, buscando pelas proporções, seria pintar de vermelho esse círculo maior. Então, aqui, esse é o modelo. Então, buscando as relações desse modelo, a gente vai fazer aqui também. Notem que alteraram as cores aqui, de acordo com os tamanhos, as proporções. E aí a gente vai trabalhando nessa ideia. Então, por exemplo, aqui, aqui já é o amarelo, por exemplo, então tem que pintar o círculo menor amarelo. Aqui essa barra é roxa, essa bem maior, então o círculo maior seria pintado de roxa. E assim seguem outras variações aqui. Em relação aqui, mudou já, né? Agora, antes a gente estava trabalhando com círculo, agora a gente está trabalhando com quadrados. Então, é a mesma ideia daquele número 1 ali. Aqui nós passamos aqui o número 3 aqui, seguindo a mesma lógica aqui, só que estamos trabalhando agora com triângulos. Então, é a mesma ideia, buscar a proporção e pintar com a cor de acordo com a proporção. Aqui já deu uma pequena alterada, então, um nível de dificuldade um pouco maior. Então, é a mesma ideia, só que mudou o desenho. Então, antes era o mesmo desenho, agora a gente, praticamente proporções aqui. Então, agora a gente está lidando com outras formas. Então, aqui, por exemplo, o círculo menor azul, a gente teria que buscar uma proporção ali, em azul, então seria essa proporção menor. Então, o círculo maior em vermelho seria essa barrinha aqui, em vermelho, para a gente estar pintando. E aí seguem os outros modelos aqui, modelo de coração, agora já está aparecido aqui, só que a gente tem que trabalhar aqui com as cores correspondentes aqui, então uma atividade mais fácil aqui para a gente estar trabalhando. Então notem, de acordo com o perfil cognitivo do nosso aluno, do nosso paciente, que a gente pode estar escolhendo as atividades. Se ele não consegue um nível mais elevado, vamos baixar o nível para depois a gente buscar os níveis mais difíceis ali dessas atividades. Então, aqui, pinte a figura do quadrado direito somando as partes do quadro esquerdo. Então, o que a gente tem que fazer? Somar esse coração amarelo ao círculo azul, à estrela vermelha. Então, a gente tem que pintar aqui, o círculo aqui, em azul, o coração aqui em amarelo, e essa estrela em vermelho. Então, a gente está somando aqui. Essas partes, lembra a parte do todo? Então, essas são as partes do todo. Então, a gente tem que somar essas partes aqui. Coração, círculo, estrela e pintar para ficar de acordo com essa figura aqui na direita para fazer uma correspondência, uma relação de soma das partes. Segue a atividade 7, então, mesma ideia, né? Nós temos que somar o círculo verde, a estrela amarela e o quadrado azul, para a gente estar somando aqui e pintando. Então, o quadrado seria em azul, o círculo em verde e a estrela em amarelo, tá bom? Então, sempre a gente tentando pensar na soma das partes para a gente pintar e dar essa figura aqui do somatório dessas três partes. E assim seguem outras atividades aqui, por exemplo, a 9, nós temos que somar aqui esses 4 elementos aqui,
para a gente estar pintando aqui e dar esse formato de picolé. Então aqui é o ápice do picolé, aqui é o meio do picolé, esse quadrado aqui amarelo, aqui seria o palito do picolé e aqui seria a barra inferior do picolé. Então a gente vai estar pintando, somando essas partes aqui e nada impede também da gente estar imprimindo e estar recortando e fazendo essa figura do picolé. Então fica bem interessante também. Tudo depende da criatividade, da forma como a gente vai abordar e trabalhar essas atividades aqui, de acordo com o contexto, com o perfil do nosso aluno, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. A gente sente como é que a gente pode aplicar aquela atividade usando muito a criatividade com base nos conceitos e nos recursos que a gente pode estar utilizando deste book de raciocínio lógico. Aqui a ideia aqui, ó, partes das flores a gente tem que somar e tá pintando a flor aqui, ó. Então notem aqui, ó, tem a parte roxa, a parte aqui do meio amarelo e a parte do cabinho da flor aqui, ó, do caule da flor aqui é em verde. E aí vai seguindo outras atividades aqui, somando partes para formar o todo ali na pintura. Aqui atividade 15, então, bem interessante. Então, ó, pinte o quadrado da direita ao somar as cores dos quadrados da esquerda. Então, nós temos que pintar esse da direita aqui, ó, somando esses aqui. Então, quando a gente soma os dois, é como se fosse a gente colocar exatamente um em cima do outro. Como é que seria a configuração dele? Então, se a gente colocar, por exemplo, um em cima do outro, seria pintar esse primeiro quadrado aqui de azul, esse segundo quadrado aqui de vermelho, pintar esse aqui de verde e pintar esse aqui de amarelo. Então, igual esse aqui, ó, da mesma forma a gente soma essa segunda linha aqui, ó. Ao somar esse quadrado, primeiro quadrado com esse segundo aqui, a gente pintaria esse primeiro quadrado de roxo, esse outro quadrado aqui de amarelo, este outro quadrado aqui de vermelho e aqui de azul. Então a gente soma eles, é como se fosse colocar um em cima do outro e aí ia surgir esse quadrado aqui com todas as cores. E segue a mesma ideia aqui nessa atividade 16, somando as partes para a gente ir pintando aqui, ó, e encontrar o todo. Aqui na 17 seria a mesma ideia também, a gente sempre está trabalhando com as partes ali para tentar construir esse todo. Então aqui, ó, temos os quadrados aqui, a gente vai pintar de acordo com o que está se formando aqui nessas partes aqui. A estrela também, ó, ela está mais distribuída aqui nesses espaços aqui, então a gente vai buscar proporções. Então as proporções são ali, ó, pintar a estrela menor está pintada de verde, então a gente tem que buscar ali a configuração menor ali e pintar, no caso a última estrela, a menorzinha ali vai ser pintada de verde, e a maior aqui, esse contorno maior, ele vai ser pintado de vermelho. E assim seguem outros desenhos, ó, onde tem os quadrados com os triângulos, quadrados com círculos. A gente vai buscar pintar da mesma forma, buscando essas relações. E aqui também tem as flores aqui, a gente soma as flores, a gente vai desenhar e pintar. Então a gente vai desenhar e pintar de acordo com as partes que vão se apresentando para a gente nessa coluna da esquerda. E aí segue aqui, vou passar rapidamente para não se estender, que não há propósito de se estender muito nessa aula, mas atividade 20 aqui, ó, pinte as formas da direita de acordo com as cores das formas da esquerda. Então, nós temos dois quadrados ali de forma igual com seus elementos. Então, a gente tem que reproduzir o quadrado da esquerda nesse quadrado da direita, fazendo as pinturas, entendendo as relações espaciais também, está estimulando aí o nosso raciocínio espacial aí, que é tentar entender onde é que está cada elemento, cada símbolo no seu devido espaço, na sua devida orientação, para poder pintar de forma bem assertiva ali, de acordo com os locais corretos. E aqui a partir da 21 começa de acordo com os exemplos lá que eu dei no início da aula ali do nosso e-book, aqueles exemplos, começa aqui de fato. Ó. Então, escolha a alternativa correta que contempla este raciocínio. Então, qual é o raciocínio aqui? Ó? Temos um círculo verde e uma flor vermelha com um círculozinho ali, a bolinha amarela. Então, qual é a ideia?
é como se fosse somar. Então, somamos essas partes aqui, ó, nós temos um círculo verde e a flor vermelha com um círculo amarelo. Então, buscando essa relação da primeira linha, qual é a relação que preenche esse ponto de interrogação? Então, nós temos aqui, ó, um símbolo em verde e nós temos a flor pintada de roxo e o círculo vermelho. Então, qual seria essa relação aqui? Nós vamos olhar aqui A, B, C ou D. Então, buscando essa relação, a gente pode perceber que é a letra C. Por quê? Porque se nós buscarmos essa relação da primeira linha, nós vamos ver também que a relação dessa segunda linha é aqui, ó. É esse quadrado mais essa flor roxa com a bolinha vermelha. Então, a letra C preenche isso aqui. Não seria verde, porque seria a relação mais parecida com a primeira linha. Então, seria esse aqui, ó, tá certo? Então, buscando sempre essa relação, observar a parte para tentar entender o todo daquele padrão da primeira linha e na segunda linha, basicamente, é buscar a relação dessa primeira linha para tentar resolucionar este problema. E aqui seguem outras atividades. A atividade 22 seria a mesma ideia, a gente buscar a relação da primeira linha, olhar a segunda linha e ver qual é a solução aqui da letra A à letra D. Nós temos aqui outras mais desafiadoras e assim vai seguindo, ó, buscando relações mais fáceis aqui, né? O círculo se transforma nesse círculo, então o triângulo se transforma em quê? No triângulo, então não tem muita relação. Isso aqui é uma atividade de introdução, introdutória para perceber ali que tem uma relação direta ali, né? Não modificou nada, mas é uma atividade introdutória porque daqui a pouco vai começar a modificar as relações de proporções, de inversões, de soma, de subtração de elementos para a gente tentar ver as relações que estão ocorrendo para tentar resolver o problema da segunda linha. Então, aqui que já começa, uma relação de soma, por exemplo, ó, o círculo, esse círculo em verde, ele se modificou, agora são dois círculos, então uma relação de soma, então duplicou. Então, pensando no quadrado aqui, qual seria a resposta que preenche este ponto de interrogação? Então, vamos diretamente ali para a letra D, porque a relação aqui duplicou nessa primeira linha, então teria que duplicar, que foi o que a gente observou de padrão. E aí, se tem entre as alternativas, a gente pode estar escolhendo essa alternativa. Então, ó, o quadrado vermelho, ele duplicou, ele vai duplicar, então seria a letra D. Não seria a letra C, porque é a relação da primeira linha ali, ó. Então, a gente tem que buscar a relação da segunda linha, que é o quadrado que ele duplica, e aí está na letra D. Para encerrar, então, aqui o último exemplo aqui, depois eu passar rapidamente ali para ver todo o e-book. Então, escolha a alternativa correta que completa o raciocínio. Então, qual é a alternativa correta? Temos uma xícara aqui, ó, com a alça voltada para a direita. Então, a relação delas aqui, ó, ela está voltada para a direita, mas apresenta outra xícara com a alça voltada para a esquerda. Então, buscando entender qual é o raciocínio que tem nessa primeira linha, vamos resolver a segunda linha, buscando o que a gente vê ali que está ocorrendo, alterando ali em relação à primeira imagem e à segunda. Aqui, ó, nós temos uma chaleira com o bico voltado para a direita. Então, qual seria a ideia? A ideia é tentar buscar aqui, ó, vamos ver a A é a chaleira voltada com o bico voltado para a direita e o bico voltado para a esquerda. Então, nós poderíamos escolher de cara essa letra A, mas sempre a gente vai ver a letra B, C e D para ver se se encaixa. Então, por que seria a letra A? Porque é seguindo o raciocínio da primeira linha. É uma xícara com a alça voltada para a direita. Então, aqui ela duplicou e apareceu uma xícara com a alça voltada para a esquerda. Então, buscando a ideia da chaleira, seria a chaleira com o bico voltado para a direita, né? E sendo duas também, por causa da relação da primeira linha, com o bico voltado para a esquerda. Então, seria essa aqui, ó.
Não seria o copo, não seria só uma chaleira, porque tem que aparecer duas chaleiras de acordo com o raciocínio da primeira linha, e não seria a letra D. Por quê? Porque os dois bicos estão voltados para a direita, então seria um voltado para o outro. Então seria seria a relação aqui da nossa caneca, que a gente tem que pensar. A caneca de uma ela virou duas. E a segunda, ela está rodada, ela está invertida horizontalmente, entenderam? Então, essa é a ideia, buscar a ideia de proporção, de inversão horizontal, de inversão vertical, ideia de soma, ideia ideia de subtração. Então, seria essas ideias aí, a gente tendo em mente este raciocínio das proporções, de buscar relações, buscar a parte, perceber as partes do todo, a gente já vai estar conseguindo trabalhar bastante aí com essa ideia de estimulação do raciocínio lógico, que a gente pode estar aplicando para inúmeros perfis cognitivos, de acordo com a demanda que a gente tem, que se apresenta aí na nossa clínica, na nossa escola. Vamos diretamente aqui mostrar o e-book então. Então seria essa a ideia aqui, ó, rapidamente mostrando aí várias atividades. Estamos recém na atividade 30, vou passar rapidamente aqui, ó. 31, 32, vai tendo as relações aí de toda a aula que a gente teve aqui, tudo que eu falei está contemplado nessas relações aqui. Inversões, proporções. Então, ó, 40, 41, 42, ó, e assim segue, ó, o nosso material. Tá certo, então? E atividade 50 aqui. Aí, fechou. E aqui tem o nosso gabarito com todas as respostas. Então, ele tem a partir da 21 até a 50, porque as outras são ideias de proporções ali. Então, a gente buscar as proporções, somar partes para pintar, e a partir da 21 aí a gente já tem as alternativas aqui escritas. Então, espero que vocês tenham aprendido aí com a ideia da estimulação cognitiva do raciocínio lógico. Essa aula também vocês podem aplicar em outras atividades, podem criar, bolar, podem somar mais atividades. A ideia é a gente pegar o e-book e a gente trabalhar de forma com que o aluno, nosso paciente, ele consiga, que seja desafiador para ele. Não é ele fazer de forma fácil e está tudo certo, mas não. Buscar aquele nível de desafio onde ele consiga realizar e com uma certa dificuldade ali. E a gente vai estar colaborando, fazendo com este aluno, com este paciente, buscando sempre desenvolver, porque o que vale mesmo é o processo, não é o erro, não é o acerto. Claro que o acerto é interessante, mas a ideia é o processo, como é que ele está se desenvolvendo neste processo de aprendizagem das relações, da busca de relações de problemas que vão se aparecer nessas atividades aí de raciocínio lógico, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado e até mais!